E nós nos conhecemos pessoalmente hoje é a primeira vez, né, Paula? Nós nos Isso. conhecemos pela internet, né? Pois é. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. E É um sempre quando eu prazer. postava alguma coisa, ou eu comentava, como eu comentei agora, que vocês sabem que meu pai, né, tá se recuperando, a Paula vinha e dava um conselho e falava: "Ô Paula, porque assim, a gente sabe que hoje, como eu falei, muitas pessoas perderam seus entes, né, queridos, meu Deus, muito triste, pessoas que perderam pai e mãe, pessoas que perderam a família toda, não só pelo Covid, e enfim. Como a gente lidar com essa situação que a gente tem vivido hoje? O autoconhecimento é primordial ou tem outras técnicas que a gente pode fazer para melhorar? Oi, Rose, obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar com o seu público, que é maravilhoso, né? Então, a gente sempre na vida passa por momentos difíceis, né? Então, sempre as coisas estão acontecendo e é muito importante nós tentarmos fazer com que a vida não seja tão pesada, né? Seja leve, né? Principalmente agora, com tantas mudanças, né? Que acho que ninguém imaginava tudo isso que está acontecendo, né? Então, além do que já acontecia antes, agora a gente tem toda essa questão da pandemia. E isso tem trazido um peso muito grande para as pessoas, muitas preocupações, muitos medos, o luto, né? Muito próximo de muitas pessoas. E isso traz tristeza, traz muitos sentimentos de mágoas, de culpas, tudo vem à tona. E a Muitas vida se pessoas se torna perguntam por pesada. quê, né? Por que comigo? Muitos porquês também, Muitos né, porquês. Paula? Então, todas as ferramentas terapêuticas acabam nos levando ao autoconhecimento, porque é isso que vai nos dar força para enfrentar esses momentos. Quando nós, né, olhamos com carinho para dentro de nós, quando nós começamos a praticar o não julgamento, né, primeiro em relação a nós mesmos, depois em relação aos outros, quando nós compreendemos que, né, coisas desagradáveis acontecem, mas tudo bem, é possível a gente passar por isso. É possível ficar mais leve, a gente costuma dizer, mais em equilíbrio, mais em harmonia, mesmo com as dificuldades, né, acontecendo. Eu gosto de dar exemplos, né? Porque quando a gente dá exemplo do que a gente vivencia, fica mais fácil para as outras pessoas, né? Eu sempre falei que eu fui buscar um autoconhecimento, que eu fui buscar ficar muito bem com a minha cabeça, que eu fui buscar o Ho'oponopono, método CIS, tudo que pode, outras terapias, para poder lidar bem com esse momento. E eu só passei bem por esse momento, e agora também a questão do meu pai, que eu estou tendo que ajudar muito mais a minha mãe, por conta dessas terapias. Então, não é ruim, a gente tem que procurar ajuda, né, Paula? Nós vemos assim que, geralmente, no geral, nós deixamos para olhar para isso quando já está muito difícil a situação. Então, se todos nós compreendêssemos que o autoconhecimento, seja por qual ferramenta for, né, que a pessoa buscar, é uma prevenção, né, é um fortalecimento para que você enfrente o que vem pela frente, seria muito mais fácil, o mundo seria muito Um melhor. exemplo prático, Por Paula. exemplo, vamos falar das crianças que têm sofrido muitas mudanças, e mudança no comportamento tem sido bem visto, né, pelos pais, diante de toda essa mudança da pandemia. Eu percebo muitos pais que não sabem o que fazer, que ficam perdidos. Meu filho não fazia isso, meu filho dormia bem, meu filho não fazia mais xixi na cama. Meu filho era mais educado, ele não gritava, ele não jogava as coisas no chão. E agora ele está tendo esse comportamento. E os pais se assustam muito com isso. E então, quando nós temos terapias naturais, não invasivas, que com as crianças, geralmente o resultado é muito rápido, né? Elas não têm as barreiras que nós adultos temos. Então, às vezes é uma solução simples para a terapia, mas que ali, fechado dentro de casa, os pais muitas vezes não sabem, né? E, às vezes, o que logo vem pela cabeça é procurar uma medicação para acalmar a criança. Às vezes é necessário, mas nem sempre. Então, eu acho muito interessante e válido buscarem uma alternativa natural primeiro, né? Algo mais que pode ser simples a E essas solução. terapias com as crianças, os pais acompanham? Geralmente os pais vão e a gente costuma dizer, muitas vezes, quando a gente conversa com os pais,
resolve algumas questões dos pais, as questões dos filhos são solucionadas automaticamente. Mas há também terapias que podem ser aplicadas às crianças, sim. Você usa muito Ho'oponopono, Reiki, Eu né, Paula? trabalho com o Reiki, com as barras de Axis e com o Que eu método acho Procure fantástico. Cicatrizes. Então, cada pessoa é de um jeito, né? As pessoas são diferentes, têm percepções e jeitos diferentes. Então, há ferramentas para todas as pessoas. Então, tem quem fala assim, mas eu não gosto de chegar lá e ficar falando da minha vida, dos meus problemas. Há ferramentas para isso, que você não precisa A falar barra de nada. Axis nem fala muito, Não fala, né, não Paula? precisa. O Reiki, as O barras de Axis. Reiki. O Reiki, né, ele já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. É interessante porque já está no rol de terapias integrativas do SUS. Ele já existe em alguns hospitais. Então, para recuperação, é excelente, né? Uma transmissão de energia vital do universo. Então, nós somos energia, né? Sem energia não tem vida. E as barras de Axis são os 32 pontos na cabeça, cada ponto é uma área da sua vida, e são feitas, muda a frequência cerebral, e é feita uma limpeza gigantesca, né? Não vai limpar a memória da pessoa, Não, é claro. maravilhoso, eu até Mas quero fazer de limpa novo, eu aquelas já fiz. crenças, né? Tudo É aquilo. porque isso que eu falei, a gente vem muito de crenças. Até aconteceu algumas coisas na minha casa e eu falo, a minha mãe vem com crenças que ela colocou, e hoje não é mais assim. A gente tem que se libertar de crenças que não são boas, de crenças que nos limitam, e a gente tem que trabalhar para se libertar disso, né, Paula? Porque, às vezes, a gente está agindo no piloto automático, que a gente fala, né? A gente não sabe por que faz determinada coisa a gente sabe que não... Algumas coisas a gente tem consciência. Isso não é legal, mas eu sempre faço. As minhas escolhas não estão boas, mas por que eu não estou sabendo escolher melhor? E algumas coisas a gente nem tem consciência. Estão muito mais profundas, né? E aí as barras ajudam a fazer isso. Você leu o livro Os 4 Compromissos? Não, esse Eu não. comecei a ler ontem, depois eu vou conversar com vocês. E tem alguma coisa a ver Preciso com ler. isso, que coisas que colocaram, que os pais colocaram. Porque quando a gente é criança, o que a gente aprende com pai e mãe, com o mais velho? São os E nossos não é exemplos. aquilo que a gente quer ser. Né? Foram coisas que foram colocadas para nós. Então, a gente tem que estar limpando isso, né, Paula? São, às vezes, ideias que nos limitam, né? Por exemplo, falar assim, um filho que quer fazer alguma faculdade que os pais acham muito cara, por exemplo, falar, não, filho, isso não é para você, não é possível, nós não temos condições. E hoje nós sabemos que há pessoas que vêm de classes sociais, né, financeiramente com muita dificuldade, que conseguem fazer cursos caríssimos aí né, há várias formas de se conquistar. Então, tirar as limitações e ter acesso às infinitas possibilidades que a vida nos dá. Ela vai voltar mais vezes para conversar com a gente, né, Tem Paula? muito assunto, né? Foi um prazer te conhecer, Eu agradeço, viu? igualmente. Obrigada. Eu falo, gente, a internet abundante. Olha, conheci a Paula, né? E eu gosto muito desses assuntos, então